esse domínio público, né, da cultura livre, colocando dessa forma, nós conseguimos trabalhar e nós conseguimos modificar, mesmo a mercê de toda, né, essa equação complicada da gente. Nós dizemos hoje que o hip hop, tá, a periferia jamais será a mesma. A periferia jamais será a mesma, porque aproveitando, né, essa universalidade que a música nos traz, tá, e também dessa capilaridade que os sons, a harmonia traz, essa identificação com as pessoas, então nós conseguimos transformar, né, e criar a nossa cultura livre. Então vocês percebam que o quanto a música, né, o quanto a música é importante, principalmente na sociedade urbana. Eu quero situar aqui, porque o hip hop surge exatamente quando pegam-se os elementos da rua, né, o grafite, o break, o DJ, tudo largado ali, e meio a um caos, a um problema, e a gente transforma isso aí numa forma de expressão. São 4 elementos. As pessoas defendem hoje dentro do hip hop o 5º elemento, né, que é o conhecimento, que é bastante, é uma questão bastante discutida. Eu particularmente não sou a favor, né, da colocação do 5º elemento do hip hop, assim como eu acho que para o ser humano deve ser um super-homem, ele não tem que ter 3 pernas, 3 braços, 2 cabeças, ele precisa apenas, né, equacionar dentro da sua dimensão intelectual tudo aquilo que possa trazer motivação para ele. Então, é dentro disso, gente. A palavra liberdade, né, porque livre me liga a liberdade, né, conecta. E a liberdade não pode ter preconceito. A liberdade ela não pode ter limite, não pode ter fronteira. E a liberdade, por mais que ela seja vigiada, não vão conseguir enxergar a profundidade dessa liberdade para colocar corrente em tudo. Então, muitas vezes a discussão sobre o software livre, a discussão sobre esses chavões que estão querendo colocar, a discussão sobre a lei Azevedo, né, sobre o AI-5 digital, eu que vivo nessa trincheira do hip hop há 25 anos, eu percebo que muitas vezes eu falo, gente, nunca vou conseguir colocar o cadeado na forma que nós não consigamos evoluir, né, e dar contribuições inteligentes e criativas. Certo? Nós percebemos aqui, e essa fala é uma fala que eu acho que confunde com o dele também, do Grupo de Música para Baixar. Nós viemos para um Fórum Social Mundial, em que, né, eu, por exemplo, em 2006, eu liberei todas as minhas músicas para download, toda a minha obra, 9 discos gravados, 25 anos de trabalho, participações, todos no meu site. Quando no início não era colocado aqui no Brasil, todas as minhas músicas foram liberadas, você paga quanto você quer, assim como foi feito pelo Radiohead, e nós tivemos mais de 13 mil, né, contribuições em dinheiro que variaram de 1 centavo, de R$1 até R$50, livres, pague quanto você quiser. E é muito interessante, isso é cultura livre também. Então, quando o parceiro pegava, ele bolava toda a dificuldade que é colocada, ele imprimia um boleto no Lan House, pagava o valor, ia até o banco, pegava a fila do banco para pagar R$1 e algo que ele acredita. Então, meu pensamento vai de cultura livre, é algo que pode dar com a gente. Né? E o Fórum Social, então, diante de tudo isso, o Teatro Mágico hoje, para mim, não porque o Fernando está aqui, faz parte do Música para Baixar, mas o desafio, né, a quem coloque, como nós trabalhamos, eu trabalhei junto no Itaú Cultural, de segunda a domingo, né, 500 pessoas em 3 turnos, 500 às 7, 500 às 9, 500 às 11, saindo meia-noite com a mesma comunidade lá de fora querendo entrar. E é nesse momento que eu desafio o meu parceiro Lobão a dizer, né, Lobão, será que é isso mesmo? Será que a música independente é a série B da música brasileira? O que é cultura livre para você, Lobão? É transitar simplesmente entre a MTV, a Rede Globo e depois ao Fórum Social Mundial? E aí vem minha crítica ao Fórum no sentido de cultura livre, né? Porque, com todo respeito, eu não tenho nada pessoal contra as pessoas, mas as atitudes das pessoas nos levam a ter uma boa reflexão sobre a caminhada. Eu não entendo o Marcelo D2 no Fórum Social Mundial. Eu não entendo, porque ele está na Sônia, Henrique Bonadinho e toda essa comunidade. Enquanto quem trabalha na trincheira, quem trabalha pela cultura livre, quem trabalha todo dia, certo, fica à mercê de tudo isso. Certo? Eu queria ver o Dudu Morragudo no Fórum Social Mundial. Eu bato palmas para o Racionais com todos os problemas, mesmo com Nike envolvida, mas o que o Racionais fez no Brasil,
entendeu? Boca a boca do Racionais que veio vender 1.500.000, dizer não à Rede Globo, dizer não à Sony Music. Isso para mim é uma lição que o hip hop traz de cultura livre para todos nós, que temos que debater. E queria colocar, né, já que nós temos nações presentes aqui, que é um diálogo interplanetário, a necessidade de realmente nós nos engajarmos numa caminhada que transcenda o Fórum Social Mundial. Outro mundo é possível não sendo-se passível, né? Certo? Não sendo parados, não sendo, sabe, não sendo simplesmente 24 horas durante alguns dias, a todo momento e a toda hora. Então, a cultura livre, né, é da liberdade a todos, liberdade inclusive a nós mesmos de sermos divergentes. Tá? Então, mesmo sendo cultura livre, eu não entendo, porque se vocês vissem o GOG em Davos, fazendo um show em Davos, você fala, mas o GOG, quantos centavos? Quanto que ele ganhou para isso? Se vocês vissem o GOG no Festival de Verão de Salvador, pô, cara, ele pode ir, mas não combina. Então, acho que no mínimo o Marcelo D2 não combina com o Fórum Social Mundial. Eu acho que o Mutantes tem tudo a ver, porque tem uma história. Eu acho que Tom Zé não precisa nem falar. Queria ter Lenin aqui também, certo? Chico César, eu não tenho o que falar. E também gostaria de dizer que essa evolução da hip hop, hoje, eu, com todo respeito, fui convidado pelo secretário executivo, né, Alfredo Monevi, e pelo ministro Lucas Ferreira, e já há algum tempo eu faço parte do Conselho Nacional de Política Cultural. E foi muito interessante, porque eu falei, o que o hip hop vai fazer lá? Né? E embora nós tenhamos questões negras, afrodiásporas discutidas no Conselho, mas eram de formas muito pequenas, através do Maurício Pestana, que é editor da revista Raça, né? e do presidente da Fundação Palmares, Zulu de Araújo. Mas a linguagem da rua, essa linguagem que transcende ao livro, que não entende, aquele português de 1.500 palavras, que são dialetos, e muitas vezes são desprezados ou colocados de lado, eles são muito importantes, gente. Repito, as periferias brasileiras jamais serão as mesmas. Não são as mesmas, mas elas são bem melhores, são bem mais ativas, e a gente sente, por mais que tenha uma capilaridade do Fórum Social Mundial, eu sinto a necessidade de nós termos o Fórum Social Mundial na Ceilândia, certo? Na Restinga, nas comunidades em que os moleques conseguem entender, na Terra Firme ou Terra Nova, em Belém do Pará. O que aconteceu em Belém, no último fórum, no fórum mais recente? Aconteceu que os moleques pegavam, chegavam, o que está acontecendo aí? Está todo mundo chegando, não contaram pra gente. E os moleques queriam participar. O que aconteceu? Um levante, né? E aí foi cancelado os shows lá que disseram que eram os shows que estavam atrapalhando, né, o bom andamento, entre aspas, do que acontecia no Fórum Social Mundial. Então, é preciso derrubar paredes, é preciso entender o sentido de liberdade e o que é um outro mundo possível. Certo? Então, minha palavra vai nesse sentido. Muito obrigado a vocês. Genival Oliveira Gonçalves, filho de seu Genésio e Dona Sebastiana. Tinha vergonha do meu nome. Eu não nasci Michael, eu não nasci Marcelo, eu não nasci Ricardo, eu não nasci nada daquela bela, né, daquelas belas palavras que a gente compra nos livros para colocar o nome dos moleques. Mas eu me libertei e agradeço tudo ao hip hop, a literatura periférica, a literatura divergente que faz oxigênio para quem precisa.